O Brasil é o país salvador e herói de todos os outros países lusófonos. Mas por que eu estou a falar isso? Calma que eu já te explico. Você está preparado para começar a sua viagem pelo mundo da programação de computadores? Através desse vídeo você vai encontrar conteúdos de programação e tecnologia que nem você imaginava que existiam no YouTube brasileiro. No vídeo eu vou falar para vocês o que você precisa saber para não passar vergonha falando do Oriente Médio. Olá, eu sou o Gios, estudante angolano na Romênia, e neste canal eu falo sobre a minha experiência de vida e gosto muito de entrar em assuntos ligados à África. Mas hoje eu não venho aqui falar sobre a África, necessariamente, mas sim como o Brasil tem ajudado e salvado vários países que falam a língua portuguesa. Quando eu entrei no ensino médio, a escola começou a tornar-se extremamente difícil para mim, porque muitos conteúdos não eram muito bem explicados por professores angolanos e muitas vezes muitos professores angolanos tinham certas e sérias dificuldades em explicar conteúdos que demandassem mais didática, por exemplo, tópicos da matemática um pouco mais avançados. E o que nós, angolanos, estudantes, quando precisamos de um auxílio extra, a não ser aquele que temos na escola, fazemos? Qualquer estudante, a internet é a nossa magna salvadora. As pessoas em Angola começaram a ter acesso à internet muito tarde. Eu pessoalmente lembro que comecei apenas a ter acesso à internet depois de ter o meu primeiro smartphone, isso nos anos de 2012 e 2013. Mas não que a internet tenha entrado em Angola nesse tempo. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas em Angola não tinham acesso à internet, até porque era extremamente cara e existia ou existe até hoje um monopólio de empresas prestadoras de serviços de internet. Mas a história não é sobre isso. Voltando ao assunto, quando eu estava no ensino médio, quando precisasse de apoio, eu ia à internet pesquisar vídeos no YouTube que pudessem me explicar melhor sobre aquelas matérias. E aí entra o problema. A reforma educacional em Angola foi baseada na reforma da educação de Portugal. Ou seja, a forma, a didática, a estrutura dos livros e tudo mais foi baseada nos livros de Portugal. Muito suspeito, né? Mas não. E os estudantes muitas vezes tinham dificuldades em entender certos assuntos. E quando procurássemos por conteúdos explicando, professores explicando na internet, não encontrávamos nenhum professor ou nenhum youtuber português a explicar sobre qualquer assunto. A princípio, eu achava que os portugueses não tinham tanto domínio sobre certos conteúdos, mas era muito simples eu entender que não se tratava disso, porque Portugal, sendo o país que é desenvolvido, claramente que existem vários cérebros naquele país que fizeram com que Portugal se tornasse o país que é hoje. Mas eu constantemente me perguntava, por que é extremamente raro encontrar um youtuber professor, às vezes nem precisa ser um professor, um youtuber apenas que queira explicar um assunto que entende, que fosse português? Eu sou o melhor. Se não pensarmos assim... E com o passar dos anos eu fui entendendo que, na sua maioria, e isso quando cheguei na Romênia, europeus têm uma dificuldade em serem didáticos. Digo isso por experiência própria e com sólidas bases, porque eu já tive professores portugueses e hoje, atualmente, estudante na Romênia, tenho professores romenos. E posso vos ser sincero, isso não é todos. De como fazer um aluno entender um determinado assunto. Mas isso não significa que eles não saibam um determinado assunto, até porque os europeus são uma das mentes mais brilhantes que o mundo
conheceu. Vimos vários cientistas como Isaac Newton, Albert Einstein e vários outros. Mas o problema está na forma como eles transmitem este conhecimento. E é neste momento onde entra o Brasil. Procurando por vídeos na internet que explicassem assuntos ligados à matemática, física, química, sendo um estudante que queria indagar nas áreas de engenharia, eu me deparava com milhares e milhões de vídeos feitos por brasileiros. O cálculo é uma das maiores criações da história da matemática, mas para funcionar ele depende de uma ideia crucial. Hoje, nós vamos falar sobre o que é um limite. Hoje nós vamos começar o estudo da química orgânica. Então eu vou dar uma introdução da química orgânica, né? Como é que ela foi surgindo, e a gente vai entender essa parte inicial para depois entrar de fato ao estudo dos compostos do carbono. E quando eu estudasse com esses vídeos feitos por brasileiros, eu entendia uma coisa que a princípio parecia tão complexa e tão complicada de uma maneira tão simples. E a partir daquele momento, em toda vez que eu precisei de uma explicação sobre um assunto que eu não entendesse com facilidade, eu sempre sabia que os brasileiros me iriam salvar. Os brasileiros têm salvado e continuam salvando várias pessoas que falam a língua portuguesa como língua oficial. E eu não estou a falar simplesmente de mim, nem estou a falar simplesmente de angolanos, eu estou a falar de moçambicanos, eu estou a falar de cabo-verdianos, eu estou a falar inclusive dos próprios portugueses, porque muitos portugueses, por mais incrível que pareça, quando têm certas dificuldades em certos assuntos que os brasileiros são muito bons a explicar, na verdade os brasileiros são muito bons em explicar quase tudo. Eles mesmo procuram vídeos no YouTube de brasileiros. Isso é incrível. E o Brasil passou a ser este país que tornou-se o refúgio de todo o jovem que quisesse, jovem, criança, adulto, velho, que quisesse entender um assunto de uma forma muito simples. Porque qualquer professor brasileiro que eu achasse no YouTube explicando uma determinada matéria era extremamente fácil de entender. Mas quando eu estudasse com os professores, meu professor português, era difícil. E quando eu estou na universidade com os meus professores romenos, extremamente difícil, a coisa parece extremamente complicada. Então, este vídeo é basicamente uma forma de agradecer você que é brasileiro, direto ou indiretamente. Se alguma vez explicaste alguma coisa para alguém, vocês estão de parabéns. Porque vocês, creio que nasceram com algo nato de vocês. Vocês conseguem fazer as pessoas entenderem de forma muito simples. Vocês têm a capacidade de serem extremamente comunicativos. É muito simples, é só você ouvir um jornal, um telejornal, ou um jornal, ou uma televisão portuguesa e ouvir uma televisão brasileira. Você consegue logo perceber que alguma coisa é diferente. E nós angolanos, para quem não sabe, consumimos muito, mas muito conteúdo brasileiro. E não se trata apenas agora com a expansão da internet. Mesmo muito antes da internet, nas televisões públicas da Angola, nós já assistíamos vários programas brasileiros, desde Eliana, Dar Namor, de Rodrigo Faro, de Ratinho, Velas, da Record, Caminhos do Coração. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha cerca de 11, 12, 13 anos, creio, mais ou menos isto, quando Caminhos do Coração ou Os Mutantes começava a passar na Record. Nós todos nos juntávamos na casa de um amigo que tinha parabólica, ou seja, acesso a esses canais, e assistíamos esses programas brasileiros, novelas, até ouvir relato de jogos de futebol. Eu, quando procuro assistir um jogo de futebol na internet, a partir do momento que eu percebo que o relato em português não é do Brasil, eu já começo a perder interesse para o jogo.
Cristiano Ronaldo, ele tá carregando o Solskjaer, ele tá carregando o Pogba, ele tá carregando o Rashford, ele tá carregando a família Glazer, o Cristiano Ronaldo tá carregando o Old Trafford, ele tá carregando tudo sozinho, ele tá botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Então, para hoje, vamos ficar aqui neste vídeo. Mas eu queria tanto que você comentasse ali embaixo o que é que você acha. Se você tivesse que consumir um conteúdo, um curso, qualquer coisa do gênero, quem você escolheria? Um português ou um brasileiro? E atenção aos portugueses que talvez estejam a me ouvir. Não é um desprimor a vossa forma de ensino. Não é menosprezar a vossa forma de ensino. Mas é que, na verdade, nós, seres humanos, gostamos que as coisas sejam explicadas de maneiras mais fáceis. Eu sou grato, tive um professor português chamado Vítor Barbosa. São, como vocês veem aqui assim, são mordentes calibrados. Era um excelente professor, era talvez uma exceção de professor no quesito didática, mas também já tive outros professores portugueses que honestamente deixaram muito a desejar. E se você quiser saber qual é a minha dificuldade em entender as matérias aqui na Romênia, na universidade, comente aí embaixo. E se você quiser saber quais são os youtubers que eu mais assisto para entender matérias ligadas à engenharia, porque eu estou a estudar engenharia, deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui, o Blacking, o Apandula, Xaleno Cambote, e eu fui.